Olá, paz para todos vocês. Gostaria de trazer para vocês uma informação importante. Eu quero falar um pouco sobre a escravidão e principalmente a escravidão aqui no Brasil. Então sabemos que o continente africano ele foi empobrecido pelos países mais ricos, principalmente os europeus, os americanos, e pegava os africanos e faria com que eles trabalhassem pesadamente para eles ficarem mais ricos. Então, segundo a informação que gera há muito tempo que todos esses países escravizador eles usavam a religião para justificar alguma coisa. Por quê? Porque eles eram regidos pela religião e a religião era o cristianismo. Então, segundo as informações, é que os negros são descendentes de uma maldição vindo de Noé. Eu quero estudar um pouquinho com vocês e a gente desvendar realmente essa situação, tentar entender essa situação. Então, segundo a informação da Enciclopédia Livre, ela diz o seguinte, que quando os portugueses vieram aqui no Brasil, trouxeram vários escravos, e que não foram só os escravos que foram escravizados por eles aqui no Brasil, mas sim foram os índios. Mas por quê? Então, eles usavam e passavam a informação que eles eram descendentes de uma maldição, os negros e os índios, a maldição vindo de Noé. Então, segundo a Bíblia, né, em Gênesis capítulo 9, versículo 18 e Gênesis 10, versículo 32, Noé, quando sai da arca, ele toma um vinho, fica embriagado e o seu filho mais novo, seu filho Cã, viu a nudez do seu pai. Então, por isso, o pai, Noé, amaldiçoou o filho de Cã, Canaã, e que de Canaã gerou realmente os africanos. Então, segundo a história que eles mesmos contam e contavam e ainda conta, é que eles chegaram até o continente africano e com isso são realmente os negros e índios. Mas o porquê de tudo isso? Simplesmente eu vejo a nudez do meu pai, o meu pai vai me amaldiçoar, eu seria amaldiçoado, a minha descendência será amaldiçoada, então de forma nenhuma, como está escrito, eu sempre desacreditei nessa situação, mas eu resolvi pesquisar a este respeito, que eu sempre percebi que realmente não era dessa forma. Então, muito bem, o que foi realmente que Cã viu em Noé? Simplesmente, Cã, quando viu o seu pai embriagado, ele teve relação sexual com a própria mãe dele, a mulher do seu pai, Noé. Mas aonde você traz essa informação? Então vamos procurar agora entender em outra fonte. A outra fonte é Levítico capítulo 18, versículo 8. Quem quiser acompanhar pode ler. Lá está escrito que a nudez do homem é a mulher. Então com isso, quem era a mulher de Noé? A mãe de Cã. Então Noé, quando estava embriagado, Cã se aproveitou que Noé estava bêbado e teve relação sexual com a sua mãe. E aí ele descobriu a nudez do seu pai e teve um filho com ela e o filho foi Canaã, que segundo as informações deu origem aos africanos e os índios. E aí? Está lá em Levítico, capítulo 18, e o versículo 8. E quem realmente tiver mais alguma dúvida, no mesmo capítulo 18, versículo 14. Eu sempre entendi que realmente o judaísmo, eles realmente sempre foram geridos por essas informações, por essas leis. Exemplo disso, o primo da minha mulher, ele é meu primo. Deu para entender agora? Então, essa é a informação da Bíblia. E simplesmente por o meu pai me amaldiçoar, meu pai biológico me amaldiçoar,
a minha descendência será amaldiçoada? De forma nenhuma, nunca acreditei nisso, porque primeiro, quando Deus criou, o homem, ele criou machos e fêmeas e ele não amaldiçoou ninguém. Então, a informação é que não foi Deus que amaldiçoou, mas sim foi o homem, Noé, que amaldiçoou o filho, a descendência que partiu de Canaã. Mas a informação correta está em Levítico capítulo 18, versículo 8 e versículo 14. Então, essa era a informação que eu ia trazer para vocês e que eu sempre não acreditei nessa situação. E que os nossos irmãos africanos não tinham nada a ver com isso aí, que Deus ama todo mundo e que Deus não amaldiçoou os africanos e não amaldiçoou os índios, e sim foi a interpretação do homem, a religião para se beneficiar, ficarem mais ricos, os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres, que são os índios e são realmente os africanos, que a maioria dos africanos hoje são pobres. Então foram os países ricos capitalistas que realmente usaram essas passagens da Bíblia para amaldiçoar, como muitas outras passagens da Bíblia eles usaram para justificar guerras, matanças, torturas e lançares as leis e ficares mais ricos, tomares poder, a ganância do dinheiro, ok? Então, espero que eu tenha ajudado todos vocês, paz para todos vocês.